Ele é nascido em 45, na Alemanha, fez estudos de literaturas românicas e germânicas e doutorado em 76 sobre Molière. De 74 a 2010, foi professor de literatura latino-americana e de língua portuguesa na Faculdade de Berlim. Atualmente, é professor visitante na pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Traduziu clássicos latino-americanos para o alemão, por exemplo, Os Sertões, Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha, Memorial de Aires, Machado de Assis, Facundo, Civilização e Barbárie, de Domingos Sarmiento. Está preparando uma nova tradução de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Os prêmios que já recebeu são o Wieland, de tradução, Alemanha, a Ordem do Cruzeiro do Sul, no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural no Brasil, o Prêmio Martins Staden, de Cooperação Brasil-Alemanha, também no Brasil. Sobre a palestra. A tarefa do tradutor significa ler e estudar um texto com especial atenção em suas dimensões culturais, transnacionais e transitórias. Propõe-se aqui examinar e comparar duas obras-chave da literatura brasileira e universal. Os Sertões, Guerra de Canudos, de 1902, e Grande Sertão Veredas, de 1956, do ponto de vista de sua traduzibilidade e recepção em outras culturas, ou seja, nesse caso, a cultura alemã. Há uma filiação entre os dois livros. Os Sertões inspirou Grandes Sertões Veredas, que, por sua vez, lança nova luz sobre os sertões. Tem, apesar das diferenças de época, região, tema, intenção, gênero literário, estilo e língua, grandes afinidades entre si, a começar pelo fascínio que exercem além da área propriamente literária e do público para o qual foram escritos. A paisagem natural, social e cultural do universo em que se movem os personagens é quase a mesma, o sertão, que nos dois livros, além disso, é elevado quase a protagonista. São textos fundacionais, com traços épicos e poéticos, que oferecem interpretações do Brasil, da América Latina e do mundo, vistos a partir da Interlândia e de sua suposta resistência ao progresso civilizatório. Coloca-se a questão de como transformar os resultados da análise textual em uma nova figuração estética, capaz de dar aos leitores da língua-alvo uma ideia adequada da construção do texto de partida e de seus efeitos, permitindo, ademais, associações e interpretações atualizadas na luz da cultura-alvo. O ideal seria uma transcriação, uma transgermanização, segundo Haroldo de Campos, que torne acessíveis estes clássicos latino-americanos aos leitores de cultura alemã, mas respeitando sua estranheza, de modo que as traduções permaneçam num interstício, num entremeio, Guimarães Rosa, das duas culturas. Almeja-se aquilo que o poeta de língua alemão Paul Celan chamou de Fremdennähe, proximidade alheia. Com a palavra, o professor Bertold Zilli. Bom, muito obrigado. Realmente estou muito sensibilizado, muito agradecido, muito emocionado por poder estar aqui para falar para vocês e, sobretudo, com vocês, né? Porque a professora Márcia me disse que depois pode haver um debate e eu gosto muito do diálogo com leitores, com colegas, com estudantes. Sempre aprendo alguma coisa através do diálogo. E gostaria de parabenizar os organizadores deste encontro, deste salão da leitura, que eu, graças a Márcia, posso dizer simplesmente Márcia, né? Quer dizer, e ao professor Lucchesi, né, que me convidaram, né? Estou aqui e já demos, a minha esposa e eu já demos uma volta aqui e ficamos vendo que não é apenas um salão de literatura, é quase uma Bienal do Livro,
é um evento que inclui teatro, música, né? Que é um lugar de encontro e de confraternização, tudo em torno de um importante bem cultural que é o livro, né? E o livro significa leitura, né? Significa crítica, significa pensamento, e me parece que isso é particularmente importante hoje em dia, quando realmente a cultura do livro está sendo, às vezes, questionada, né? Há quem diga que, não, na era do computador, da internet, não precisamos mais do livro, né? Eu acho isso muito errado, né? Eu acho que a invenção e a divulgação de um novo meio de comunicação, de um novo dispositivo, né? Quer dizer, não quer dizer que os antigos sejam supérfluos, né? Quando surgiu o filme, o teatro continuou. Hoje temos filme e teatro. E quando surgiu a televisão, né? O cinema não acabou, né? Mudou, e, claro, né? Mas então os diversos meios de comunicação podem e devem conviver muito bem, complementando-se, dialogando. Então o livro, realmente, eu fico muito grato e muito contente que estou vendo que o livro tem aqui um lar, né? Aqui em Niterói e no Brasil de modo geral, que o Brasil é um grande produtor de livros, né? Um dos maiores do mundo, né? E na Feira do Livro de Frankfurt, que é uma grande feira mundial, não apenas alemã, mas mundial, né? O Brasil sempre tem estantes muito grandes e tem uma presença muito importante, né? Pois é, então eu fui convidado para falar um pouco sobre o meu trabalho, minhas experiências com literatura brasileira e principalmente com tradução. Eu não sou tradutor profissional, sou professor, sou leitor, naturalmente, sou professor de literatura, de línguas, e comecei bem tarde a traduzir, já tinha quase 50 anos, como crítico literário, como analista da literatura, eu senti uma certa insuficiência, uma insatisfação quando se trata na análise da leitura de textos muito difíceis. E havia um texto que me fascinou muito cedo, já nos anos 70, e que eu não entendia muito bem. E aí eu descobri um método de leitura muito intensa, muito aprofundada, muito completa, leitura total e ao mesmo tempo incorporação dessa leitura de um texto escrito em língua estrangeira, que o português para mim é língua estrangeira, né? Na minha cultura, na minha sensibilidade e dos meus estudantes, dos meus colegas, amigos, do público-alvo, como se diz, o público alemão, né? E esse método é a tradução, né? Não há leitura mais completa e mais intensa do que ler com olhos de tradutor. E depois, não apenas ler, analisar, mas também reconfigurar o resultado dessa análise de texto, dessa leitura aprofundada, reconfigurar em outro idioma, né, para que o texto estrangeiro, né, no caso, a minha primeira tradução, digamos, de um livro inteiro foi justamente Os Sertões, né? Um texto muito difícil, muito semi-hermético, né? Traduzir, de certa forma, ou transformar o resultado da análise dessa leitura aprofundada em um outro texto, reconfigurar conforme as regras
de outra língua, no meu caso, do idioma alemão, e para que fosse compreensível para quem não sabe português e para que possa produzir no leitor de língua alemã mais ou menos as mesmas ideias, emoções, atitudes, imagens, inclusive sonoridades, né, que produz no leitor brasileiro ou no leitor estrangeiro que sabe português muito bem, né? E os Sertões praticamente não só me levaram, mas até quase me obrigaram, né, a me tornar tradutor, né? E estou muito contente vendo aqui alguns euclidianos que eu já encontrei. É uma surpresa, eu não estava contando com isso. Não sabia que tipo de público viria, porque eu sabia que o público aqui nesta sala de leitura, neste salão de leitura, é muito variado, é misto, né? A gente de todas as idades e de todas as formações, né? Superior, ensino médio, etc., ensino básico. Acho isso muito bom, porque livro é para todos, né? Mas então eu encontro aqui especialistas, inclusive Euclides da Cunha, né? Eu acho fantástico que alguns de vocês, sim. Eu vou fazer uma afirmativa, eu sim. Não sei se o senhor vai concordar comigo. É mais fácil, o senhor vendo que o senhor sabe bem português também, é mais fácil o senhor traduzir do português para o alemão do que do alemão para o português, na obra? Eu acho que, em princípio, não há grande diferença, né? Eu não traduzo para o português, né? A não ser textos puramente acadêmicos, isso já fiz, né? Inclusive, textos acadêmicos, às vezes, eu mesmo escrevo em português e quando me pedem, eu traduzo para o alemão. Inclusive, eu dei para você uma revista, escrevi aí um artigo sobre Euclides e Guimarães Rosa, que eu escrevi em português, porque para mim é mais fácil escrever em português sobre assuntos brasileiros do que em alemão, né? E depois eu traduzi, está na internet a versão alemã, né? Não, eu acho que tradução sempre é difícil e sempre é possível, né? Mas depois vamos eventualmente voltar a essas questões, né? Então, aí eu me vi à volta, sempre, às vezes me perguntam quais são os principais problemas, quais foram os problemas da tradução de Grande Sertão, de Os Sertões, né? Os Sertões, Campanha de Canudos. O título completo é Os Sertões, Campanha de Canudos. Aí já dá para ver a duplicidade do artigo, a duplicidade, a bipartição do título, né? Que de certa forma volta na bipartição, né? na duplicidade do título de Grande Sertão Veredas. Os dois livros, como você já disse na sua apresentação, por você, né? Quer dizer, na apresentação, realmente há uma ligação entre as duas obras, né? Foi o professor Lucchesi que fez há muitos anos atrás uma entrevista comigo e a publicou sobre a tradução justamente dos sertões, né? E quais são, e aí foi publicado no Tempo Brasileiro, não sei mais o número, eu acho que 170 e tanto. Eu falei longamente sobre as dificuldades, mas não quero só falar sobre dificuldades, né? Mas também sobre possibilidades e sobre algumas facilidades também, né? As dificuldades são óbvias, né? Em Euclides da Cunha, que são palavras extremamente eruditas, né? Que são palavras antiquadas. Ele pegou vocábulos da língua portuguesa de todas as épocas, de todos os séculos e de todas as regiões, inclusive de Portugal, inclusive do Rio Grande do Sul, né?
Eu fui para fazer pesquisa, eu fui ao sertão da Bahia várias vezes, entrevistei sertanejo. Quer dizer, eu me lembro uma palavra que aparece muitas, que Euclides adorava, macega, né? O pessoal da Bahia me disse, não, macega não é uma palavra do sertão da Bahia, né? Ninguém sabia que é macega, a não ser os leitores de Euclides da Cunha, né? Então, depois eu soube, não, é uma palavra que se usa em Minas Gerais, que se usa no Rio Grande do Sul, né? Como? Não, pode ser capim muito grande e pode ser arbusto mais ou menos dessa altura, 1 metro, 1,5 metros, né? Mas não uma palavra. Então as pessoas às vezes acham, não, ele usou vocabulário regional, é verdade, mas ele pescou palavras, digamos, em todas as regiões onde se falasse português, inclusive palavras africanas, né? Quer dizer, mas principalmente portuguesas, do português clássico, né? Barroco, né? Outro problema digamos, o vocabulário científico também. Muitas metáforas científicas, né? Então, a sintaxe, às vezes, é chamada de barroca, um barroco científico, né? Ele se pode, digamos, na análise de texto, fica claro que é o estilo que é um estilo, digamos, híbrido, é um estilo, um gênero de texto híbrido, porque é um texto científico, né? É história, é geografia, é ciência natural, é geologia, até engenharia, porque ele é engenheiro militar e depois engenheiro civil, né? Construiu uma ponte, várias pontes, aliás, construiu escolas, né? Uma das pontes ainda existe em São José do Rio Pardo, como se diz no interior de São Paulo, né? Onde ele escreveu Os Sertões, que é cidade gêmea justamente de Cantagalo, né? Por outro lado, ele dizia que a pretensão dele era conjugar a arte e a ciência, né? Um consórcio, ele dizia, consórcio da arte e da ciência, né? Então, ele se sentia também poeta, ele era poeta, né? Saíram há poucos anos, saíram os poemas dele, né? Então, ele queria usar a ciência com fins poéticos para impressionar o leitor, mas também ele virou poeta, ele virou escritor, creio que porque intuía que a ciência não era suficiente para expressar tudo aquilo que queria expressar. E não só por uma questão de ambição literária e poética, mas porque a própria realidade do sertão, a própria realidade da Guerra de Canudos, porque o livro dele, Os Sertões, também é uma história, entre outras coisas, é uma história da Guerra de Canudos, né? Que aparece no subtítulo, né? Campanha de Canudos, né? A realidade era tão contraditória, tão multifacetada, que a pura ciência não dava conta, né? Então havia diversas visões da guerra, diversas visões, concepções ou interpretações do povo no sertão, das causas da guerra, da marcha da história, dos obstáculos de desenvolvimento, né? Do futuro do sertão do Brasil. Tem muita filosofia da história, né? Quais são os destinos do sertão do Brasil, né? E ele não chegou a uma síntese científica, não por incapacidade intelectual
tele, mas porque objetivamente é impossível, né? Aí a literatura, a poesia, uma prosa em parte poética, era o meio de expressão dessa contraditoriedade e dessa multifacetada, o caráter multifacetado, digamos, da própria realidade, né? Inclusive, ele citava, às vezes, boatos ou crenças do próprio povo, né? Ele, positivista, cientista, naturalmente fazia de conta de não acreditar. Da religiosidade, né? Por exemplo, ele era ateu, mas ele respeitava a religiosidade e dava uma voz ao povo, né? Muito parecido, embora também diferente, mais tarde, de Guimarães Rosa, né? Então, o tradutor, ele tem que analisar tudo isso e ele tem que, então, basicamente, encontrar um estilo que dê conta dessa variedade e dessa multiplicidade de estilos e subestilos. Ele tem que chegar até a precisão e exatidão do cientista, né? E na linguagem científica existe o princípio, digamos, uma ideia, um termo, né? Digamos, uma palavra não pode ter diversos significados. E né? Agora, a linguagem poética é exatamente o contrário, né? O poeta joga, né, com aquilo que na crítica literária se chama polissemia, né? Ou seja, uma multiplicidade de significados, de vocábulos. A mesma coisa vale para a sintaxe. A sintaxe dele às vezes, é tão complicada como o próprio sertão, né? Há quem diga, parece que Joaquim Nabuco, que falou, né, Euclides da Cunha escreve como um cipó, né? Digamos, né, assim, arrevezado, né? E um estilo extremamente intrigado, complicado, né? Então, e esse estilo complicado, e ao mesmo tempo poético, muito sugestivo, muito retórico também, né? O tradutor tem que reconfigurar, recriar, transcriar de alguma maneira, e essa foi a maior dificuldade. Há um grande poeta, ensaísta e tradutor brasileiro que um grande tradutor, ensaísta e poeta brasileiro que foi um grande teórico da tradução. Ele criou uma palavra para isso, quer dizer, reconfigurar um texto de uma língua em outra língua, né? Expressando na medida do possível as qualidades do original, a maneira como ele é feito, como ele é construído, a feitura, né? A confecção, né? E querendo, ou digamos, visando a produzir mais ou menos os mesmos efeitos, impactos no leitor que o original, mas deixando transparecer ao mesmo tempo a fremde Nähe, né? Digamos, uma certa estranheza, não domesticar, não incorporar totalmente o texto estrangeiro na língua alvo, na língua de chegada, no alemão, no meu caso, mas mantendo alguma estranheza, né? Isso é o Haroldo de Campos, né? Que cunhou, que criou essa expressão transcriar, né? Transcriar o texto estrangeiro em outra língua quer dizer não apenas recriar, transcriar. Trans significa, o simboliza que o texto fica um pouco entre as duas línguas, né? Quer dizer, então eu tive essa
esse desejo, essa ambição de criar um alemão, mas que tivesse algumas qualidades do português, né? E tive o grande prazer, a grande honra de ele fazer uma análise da minha tradução, um trecho só, 3, 4 frases, sobre a vaquejada, o estouro da boiada, né? O estouro da boiada, né? E aí ele chamou isso de a transgermanização, né, de Euclides da Cunha por Bertoncini, né? E foi uma grande, e publicou isso nesse livrinho, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Os Sertões dos Campos, né? Um livro Aí eu adotei esse termo, essa ideia da transgermanização, também para outra tradução de outro texto importante brasileiro, que é Grande Sertão Veredas, mesmo porque entre os dois textos há uma certa filiação, há uma relação entre os dois textos, porque eles têm muita coisa em comum. Tem em comum a região onde se passa a ação, embora o sertão de Guimarães Rosa seja o sertão do norte de Minas, o sertão de Euclides da Cunha seja o sertão do norte da Bahia, né? Muito mais seco, né? A típica paisagem do sertão euclidiano é a caatinga, né? Como? Ah, sim, obrigado. É a caatinga, e a vegetação típica do sertão. Um minuto. Para não molhar o microfone, é o cerrado. O cerrado, que é um pouco menos seco, né? Também tem uma seca cíclica, todo ano tem seca, mas chove bem mais do que a caatinga, né? O cerrado. Mas ambas as paisagens são denominadas pela mesma palavra, ou seja, sertão. Também o que tem em comum os dois livros, digamos, não é apenas a paisagem, o sertão não é apenas a paisagem onde se passa a ação, mas é até uma espécie de protagonista, né? O sertão é às vezes tratado como se fosse personagem, e personagem principal, né? O sertão é que age, né? Age, reage, obriga as pessoas, a sociedade, a um certo comportamento, a dialogar com a natureza, né? A cooperar com a natureza, às vezes a combater a natureza. Então, os dois escritores têm um elemento, um aspecto ecológico, né? Euclides foi um grande pensador ecológico, e Guimarães Rosa também. Os dois livros têm, pelo menos em Euclides, um pouco mais explícito, em Guimarães Rosa mais implícito, mas tem uma ideia do andamento, da evolução, da história do Brasil, do caráter do Brasil, dos caminhos do futuro do Brasil. Então, são grandes interpretações do Brasil. No caso do Grande Sertão Veredas, diferentemente dos sertões, não fui eu quem teve essa ideia de traduzir esse livro, né? Quer dizer, às vezes eu tinha essa ideia me foi algumas vezes sugerida, mas eu sempre disse não, isso é difícil demais, né? Por que difícil demais? Às vezes há quem diga, não, mas quem traduziu os sertões não tem problema, não tem grande problema para traduzir outro livro sobre o sertão, né? Os dois são semieméticos, os dois resistem
há uma compreensão imediata. Os dois são fascinantes, por outro lado, muito sugestivos, né? Apaixonantes. Os dois têm seus fãs, né? São livros de culto, né? Mas há uma diferença importante. É que Euclides da Cunha, com todas as ideias, com todas as ousadias e dificuldades do estilo, ele mantém, apesar de tudo, uma poética clássica, barroca. Ele conhecia muito bem literatura brasileira, literatura universal, francesa. Ele sabia latim até certo ponto, ou lia obras clássicas da mitologia grega, latina, conhecia a Bíblia, né? Quer dizer, e ele, no fundo, não inventou novas palavras, não inventou, algumas talvez sim, mas não era típico o estilo dele, não inventou uma nova sintaxe. Ele manteve as regras, só que ele ia até os limites, né? No uso das normas literárias, linguísticas, culturais, né? Por isso ele não é tão fácil de se ler, né? Mas Guimarães Rosa não. Guimarães Rosa, embora ele não gostava muito de admitir, mas ele também era marcado pelo modernismo, pelas vanguardas, né? No sentido de questionar ou até quebrar, até certo ponto, as regras linguísticas, as prescrições, os preceitos culturais, né? Inventar um novo português, né? Já foi uma ideia de Mário de Andrade, até certo ponto, né? Quer dizer, mas Guimarães Rosa foi muito mais radical, né? E ele achava que a língua portuguesa, tal qual ela era usada no Brasil, tinha perdido muito do seu caráter imagético, fresco, espontâneo, bonito, expressivo, que não caracterizava mais adequadamente nem a realidade, nem as emoções, nem as ideias, que era cheia de chavões, né? E que era preciso reinventar o português, né? Quebrar um pouco e transgredir as expectativas dos leitores, né? De polir, de refazer, de recauchutar, isso é uma expressão, não dele, claro, né? E dar originalidade, beleza e um caráter surpreendente para a língua portuguesa, para que ela possa ajudar também a redescobrir e ver de uma maneira nova o mundo, a realidade, o Brasil, a personalidade, a humanidade, a vida intelectual, as emoções. Então ele inventou o que alguns críticos dizem um idioleto. O idioleto é uma língua de uma pessoa só, né? Claro que isso é um exagero, né? Ele queria ser entendido, né? Mas ele dá uma tarefa não apenas para o tradutor, mas também para qualquer leitor, né? Então a diferença entre ele e o leitor e Euclides da Cunha é que ele inventa uma nova linguagem. Então o tradutor tem que inventar também, no caso do alemão, né, transgermanizar Guimarães Rosa, no sentido de criar um novo alemão, um alemão que não existe ainda, né? Agora todos vocês sabem que, ou muitos de vocês sabem, que já houve uma tradução para o alemão, né? Do grande tradutor, do grande mediador cultural e agente cultural, de certa forma, entre a América Latina e a Alemanha, que foi Kurt Meyer-Clason. A tradução do Grande Sertão Veredas saiu em 64, né?
8 anos depois da publicação do original. O Grande Sertão Veredas saiu em 56, né? Então, por que e para que traduzir de novo esse livro? Como já disse, não foi ideia minha, foi a insistência de um grande editor, de um dono de uma editora, que também é escritor, que é admirador de Guimarães Rosa, e que achou que se devia traduzir novamente esse livro. Por que uma nova tradução? É que a língua muda, a língua alemã muda como qualquer língua, as ideias sobre tradução mudam, e também as expectativas do público mudam. Quer dizer, fazer uma nova tradução não quer dizer que a tradução antiga, ou anterior, se deve condenar ou botar de lado, né? Basicamente, eu acho que eu tenho aqui alguns exemplos do começo do livro, algumas frases em várias traduções, para mostrar, digamos, quais são os ganhos, quais são as realizações e os acertos, e quais são também talvez itens ou aspectos problemáticos dessas traduções, inclusive da primeira tradução alemã. Abreviando essa caracterização, se pode dizer que quase todas as primeiras traduções, principalmente a alemã e a inglesa, que saíram nos Estados Unidos em 63, são incorporadoras, são domesticadoras, né? Quer dizer, diminuem a dificuldade de entender, diminuem a polissemia, né? Ou digamos, o amplo leque de possíveis interpretações, escolhem um significado de uma palavra, o que os tradutores acham que é mais importante, ou de uma frase, de um sintagma, né? E transpõem para a língua de chegada, né? Aí se perde naturalmente grande parte da riqueza de significados e também da sonoridade, que Grande Sertão Veredas é uma prosa, escrito em uma prosa altamente poética, né? Então, jogo de palavras, rima, assonância, aliteração é super importante, e alguma coisa disso se perdeu, né? Nas primeiras traduções. Ultimamente saíram várias traduções que tentaram captar, transcriar melhor as propriedades do estilo rosiano, né? Ou seja, a sonoridade, a polissemia e a sintaxe entre poética, popular e às vezes erudita. Há um estilo bastante misto, né? Não se pode dizer que não, ele escreve tal qual fala o sertanejo mineiro, né? Mas a fala do sertanejo é fonte de inspiração, mas ela é estilizada, altamente estilizada, né? Além disso, ele era também uma espécie de, o autor era também uma espécie de pesquisador quase que antropológico. Ele fez várias viagens de pesquisa pelo sertão, também ao Pantanal, né, a terra de Manuel de Barros, né, com quem tem muito em comum, com o poeta Manuel de Barros, né, e anotava em caderneta de campo, né, inclusive dizem que até escrevia cavalgando, né, tudo o que via, né, plantas, bichos, acidentes geográficos, e principalmente a fala do sertanejo, né? Quer dizer, então
o tradutor ele tem que respeitar também essa precisão antropológica, geográfica, zoológica, botânica, né? Digamos, e não apenas a poeticidade, né? Não sei mais que foi um de vocês, quando entrei aqui, disse: como o senhor traduziu a nonada, né? Nonada, que é a primeira palavra, né? Que é uma palavra típica de Guimarães Rosa, não é neologismo dele. Inclusive, ele não inventou essa palavra, né? Ele inventou muitas palavras, geralmente baseando-se na fala do sertanejo, mas também às vezes em outras línguas. Inclusive tem construções alemãs, inclusive até palavras alemãs ou palavras portuguesas inspiradas em palavras alemãs ou francesas, inglesas, né? Smart, por exemplo, é do inglês smart, né? Uma palavra que aparece algumas vezes, né? Bom, nonada não. Nonada já tem em Euclides da Cunha, por exemplo, né? Mas é uma palavra tipicamente rosiana, mesmo assim, porque é uma palavra antiquada, é uma palavra popular, é uma palavra muito pouco usada, é uma palavra que tem uma sonoridade impressionante, né? Que tem dois sons repetidas, né? N, né? E A, né? N, N, A, né? E que é muito sugestiva e que muitos leitores não conhecem, mas que mesmo assim é compreensível, né? Vocês estão vendo aí uma versão minha já superada, né? A tradução não está pronta ainda. A tradução de Grande Sertão, do Sertões já está pronta, está aqui, é a segunda edição, já saiu uma terceira que ainda não recebi, né? É uma tradução que teve bastante sucesso. Bom, e que tem muitas, isso queria dizer também, aquilo que não já disse no início, traduzir é muito perigoso, não é apenas viver, é quase que impossível, mas ao mesmo tempo é possível. Aquilo que não dá para traduzir dentro do texto, né? A gente faz notas, a gente faz o tradutor faz um pós-fácil, um pré-fácil, ele explica em paratextos. Paratextos são textos que acompanham, que explicam o texto principal, né? Então, eu acho que o tradutor tem que... aquilo que não é traduzível, ele tem que explicar em paratextos. É o que fiz, é o que vou fazer com Grande Sertão Veredas também, né? Agora, isso é um work in progress, não está pronto ainda a tradução de Grande Sertão Veredas, né? Vamos comparar as diversas versões, né? Nonada, né? A primeira tradução alemã hat nichts auf sich, uma palavra traduzida por 4 palavras, né? Às vezes se diz, inclusive Haroldo de Campos caracteriza o estilo também tanto de Euclides da Cunha como de Guimarães Rosa como barroco, né? Barroco quer dizer sugestivo, quer dizer não cartesiano, às vezes não muito claro, né? Muito, às vezes dando meandros, às vezes com muito ornato, decoração, respeito do estilo decorativo, muita sinonímia, né? Mas às vezes ele é muito lacônico também, né? Apesar de ser barroco, cada palavra é exatamente calculada, né? Não há palavra supérflua, né? E muitas vezes ele é elíptico, ou seja, ele tem saltos lógicos, né? Você tem duas frases ou orações, quer dizer, sintagmas, partes de frases que você não sabe exatamente qual é a relação entre elas, né? Então, os tradutores todos, quase todos, principalmente os primeiros, né? Os últimos, os mais modernos, menos, né? Eles têm a tendência de preencher essa lacuna, explicar, né? Mas eu acho que
esse estilo elíptico, o que o autor não explica, o que ele deixa assim como enigmático, o tradutor não pode explicar, não deve explicar, né? Então, não nada. A tradução francesa me parece bastante boa, porque Keneni não é muito prolixo, é curto também, e tem uma repetição, neni, né? Quer dizer, a repetição sonora, de elementos sonoros, é um recurso expressivo muito importante, né? Holandês, niks, niemendal. Também você tem a literação. Niks é nada, niemendal realmente é uma reforço, né, de nada, né? Em espanhol é mais fácil, né? Não existe a palavra não nada em espanhol, mas qualquer pessoa que entende espanhol vai entender, né? Porque tem nó e tem nada, né? Italiano a mesma coisa, né? Aí realmente it's nothing é muito fraco, porque it's nothing realmente traduz o sentido, né? Semanticamente está correto, né? Mas não é poético, não é nem popular, não é antiquado, e não tem nenhuma repetição e reduplicação sonora, né? Alemão, a pior tradução é do alemão, né? Quer dizer, correta semanticamente, mas não tem nada da poeticidade, simplesmente significa não tem importância nenhuma. Hat nichts auf sich, não tem importância nenhuma, né? Digamos, por aí se vê, digamos, a tradução alemã, a primeira, ela é correta, basicamente. Tem muitos erros, como as minhas traduções também têm erros, né? Esse não é o maior problema, né? Digamos, mas, digamos, em princípio é correta, mas não respeita, digamos, a vontade estilística, expressiva do autor. Digamos, ela é correta, mas no sentido da denotação, mas não das conotações, como dizem os críticos literários, né? Vamos continuar. Italiano non nulla. Non nulla me parece feliz, né? É uma solução bastante feliz, porque também é popular, tem non nulla, tem uma repetição sonora, e é curto, né? Digamos. Depois, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja, né? O que chama a atenção, tiros, esse é típico da sintaxe rosiana, substantivos que a gente espera que sejam usados com artigo definido e infinido ou indefinido, aparecem nus, choca, surpreende, estranha, né? Isso ele quis, né? O que fazem os tradutores? Sempre acrescentam, né, artigo, né? E o alemão, o Meyer Clason, ele até traduz muito livremente tiros por das Knallen, seria estalar. Knallen é estalar ou explodir, né? Seria o estalar, né? Digamos, o que é muito problemático, porque você pode estalar com chicote ou com qualquer coisa, mas não necessariamente é um tiro, né? Você pode até bater palma, também é uma espécie de knallen, né? Em alemão. Quem sabe alemão, né? Sabe disso, né? Quer dizer, então, quando você lê até aqui, você não sabe se realmente tem tiros ou não, né? E eu acho que a sequência das ideias, das imagens, das representações mentais, né? Das emoções, né? Essa sequência do original deve ser mantida, né? Porque não é uma representação científica, lógica, de uma realidade extraliterária.
mas o próprio texto é uma realidade, né? Então ele tem que ser levado a sério, né? A maneira de que ele foi feito o tradutor deve tentar de reproduzi-la na língua alvo, né? Então eu acho muito problemático dizer, em vez de os tiros, o estalar, né? Os tiros que se vorhin gehört, que o senhor faz pouco tempo ouviu. Esse faz pouco tempo não tem no original, né? Quer dizer, aí essa tendência do tradutor alemão, inclusive às vezes dos dois tradutores ingleses também, ou norte-americanos, né? Eles explicam, eles querem explicar as coisas. Eles sabem, não, o leitor quer uma ajuda, eles ajudam, né? Eu acho errado, né? Quer dizer, errado, talvez hoje a tarefa do tradutor seja mais fácil, porque hoje em dia o leitor, pelo menos na Alemanha, mas aqui também, digamos, ele está mais disposto a aceitar uma certa estranheza, né, num texto traduzido de outra língua e de outra cultura. Naquele tempo, nos anos 50, 60, era mais difícil, né? Que o senhor acaba de dizer, não foi tiroteio, né? Eu retraduzo a tradução alemã para o para o português, né? Sim. Da sei Gott vor, Deus esteja me protegendo, alguma coisa, ou Deus esteja impedindo isso, né? Quer dizer, e no original tem briga de homem, é super importante. Quem lê o livro todo sabe que há 3 instâncias, pelo menos, né, em termos metafísicos: a instância do homem, do ser humano, né, de Deus e do diabo, ou de vários diabos, né? Então aqui já aparece briga de homem, e logo depois Deus. E o tradutor alemão, ele diz, não, homem aqui é supérfluo, né? Na última frase, quer dizer, ele cria uma tradução, digamos, semanticamente correta, mas que não leva em consideração não só a riqueza e a expressividade poética, mas também a riqueza metafísica, né? O homem tem que aparecer aqui logo no começo, né? As 3 instâncias, Deus, diabo, o homem, né, aparecem logo no início do romance. Na última frase, né, o autor diz, resta o homem. Deus não tem o diabo não tem, resta o homem humano. O que Meyer Clausen faz? Ele diz, resta o homem, porque ele acha que homem humano é uma tautologia, né? É uma tautologia. Claro que do ponto de vista puramente lógico é uma tautologia, mas eu acho que o tradutor não tem o direito de criticar aqui o autor e dizer, não, ele é repetitivo, homem humano não faz sentido, porque o homem já é humano, o ser humano é homem, né? Pronto. Então ele tira o humano. Não pode, né? Quem lê o romance todo sabe que tem muito homem não humano ou desumano, né? Como Hermógenes, por exemplo, né? Então o autor sabe muito bem por que ele escreveu o homem humano, né? E eu não sou censor do autor, mesmo que eu admito que às vezes eu acho, puxa, João, né? Eu digo, era necessário escrever isso de maneira tão complicada, mas eu não sou censor, né? Eu respeito a vontade do autor, eu respeito, mesmo que eu, como outros tradutores, acham que não, essa palavra é supérflua, ou aí falta logicamente entre
entre duas ações, entre duas frases, falta um link, né? Falta a conexão. Não, mas se ele não fez a conexão, eu também não a faço, de jeito nenhum, né? Digamos, então é outro conceito de tradução, né? É uma tradução, a antiga tradução, as antigas, o tradutor alemão não é o único, né? São mais explicativas, são interpretativas, são aplainadoras e principalmente eles eliminam em grande parte, às vezes totalmente, a estranheza do estilo rosiano, né? Os críticos e linguistas do formalismo russo criaram a expressão a qualidade diferencial, né? Eu acho que caracteriza muito bem o estilo de Guimarães Rosa. Ele tem uma grande qualidade diferencial, ele tem uma acentuada poeticidade que o diferencia muito do português padrão. Então eu tenho que criar um alemão que seja muito distante do alemão padrão, né? E eu vejo um pouco algo desse respeito pela qualidade diferencial, sim, na tradução espanhola de Ángel Crespo. Mas Ángel Crespo, talvez alguns de vocês já faleceu, né? Um grande poeta também, um poeta espanhol, né? Ele procurou reconstituir essa estranheza estilística e essa qualidade diferencial. Bom, em espanhol também talvez seja mais fácil pela grande proximidade em relação à língua portuguesa, né? Deus esteja, isso é típico, né? É lacônico, é incompleto, né? Digamos, por quê? Porque, você sabe, né? Quem fala aqui, né, é Riobaldo. Riobaldo, quer dizer, o livro todo é a transcrição de um diálogo. Só que uma parte do diálogo, ou tudo o que diz um dos interlocutores, não aparece. Só aparece aquilo que diz o outro interlocutor, que é justamente Riobaldo. E vocês sabem que até sem muita estilização literária, a fala oral, quer dizer, o estilo oral é caracterizado às vezes por uma certa incompletude, né? A gente às vezes corta frases, por quê? A comunicação oral funciona bastante bem, mesmo com frases incompletas, mesmo às vezes com frases que faltam. Por quê? Porque você tem o olhar, você tem a linguagem não verbal, gestual, né? Então, e aí, Deus esteja, né? Como seria a frase completa? Deus esteja talvez me protegendo, ou Deus esteja me testemunhando. Deus nos protege, ou esteja nos protegendo, talvez, né? Então, todos os outros tradutores fazem frases completas com a exceção do holandês. O holandês, né, diz God sei. E então eu também digo mais ou menos parecido, da sei Gott, né? O Deus esteja. O aí, eu digo aí Deus esteja, né? Que é muito estranho em alemão, né? É muito estranho, mas dá para entender. Também é estranho, justamente essa estranheza causada, né? Causada para o leitor, pelo estilo do autor, no leitor brasileiro, essa estranheza o tradutor devia reproduzir de alguma maneira, né? Bom, talvez no final a gente talvez a gente possa ver a outra página para mostrar
Sim, aí, por exemplo, a palavra erroso, bezerro, um bezerro branco erroso, aí aparece o diabo, né? Esse bicho, quer dizer, disforme, simboliza aqui, pelo menos na crença do povo, né? O diabo. Erroso, eu tentei criar uma palavra que não existe em alemão, mas que dá para entender, porque erroso também não existe, né? Mas dá para entender, né? Como? Agora, vamos ver lá embaixo, cara de gente e cara de cão, né? Quer dizer, palavras soltas, sem verbo. O tradutor alemão, o primeiro tradutor, fez uma frase completa, introduziu o verbo, etc., né? O que me parece problemático, né? Cara de gente, né? Seja rosto de homem, de gente, ou rosto de cachorro, de cão, de qualquer forma, eles afirmaram que fosse o diabo. Eu retraduzi a tradução alemã, retraduzi para o português. Não, quer dizer, não é Guimarães Rosa, né? Digamos, a brevidade, o laconismo se perde, né? A sugestividade, né? Eu traduzi literalmente. Guimarães Rosa, ele tinha uma noção muito desenvolvida e clara de como os livros dele, principalmente Grande Sertão Veredas, devia ser traduzido. Ele tinha quase que uma teoria da tradução. Eu diria mais uma estratégia, uma ideia da estratégia de tradução. E ele vivia dizendo, olha, quando não dá para traduzir uma frase, quer dizer, porque ela é meio enigmática, né? Traduzam literalmente, palavra por palavra. Isso lembra um pouco Walter Benjamin. Alguns de vocês talvez conheçam o famoso ensaio A Tarefa do Tradutor, né? Quando ele diz, olha, uma tradução devia ter algo de uma versão interlinear, ou seja, traduzir palavra por palavra, né, para dar uma ideia de como é construída o texto do original, né? E aí ele diz, essa tradução interlinear é como arcadas atrás das quais aparece o original. Ou seja, a tradução devia deixar transparecer, né, estruturas do original, né? Não, está vendo? É muito comprida a tradução alemã, né? As outras, em francês, facile d'humain, facile de chien, ils ont tranché, mas também frases completas, né? Povo Prascóvio é uma palavra que não existe, né? Quer dizer, é composta de diversas palavras, quer dizer, supersticioso, meu tolo, né? Então eu criei uma palavra simples. Simples também não existe, mas existe simple, né? Aí dá para entender mais ou menos. Ou seja, o meu estilo não é tão estranho quanto o de Guimarães Rosa, mas também é um pouco estranho, né? A tradução não pode ser exatamente tão estranha quanto o original, senão ninguém lê, né? Digamos. Então, não adianta escrever ou publicar um texto que ninguém lê, né? Mas também não posso escrever um alemão como se fosse escrito por um escritor alemão, né? Tem que parecer estranho, né? Povo escreve. E depois, a última frase desse trecho que transcrevi, mataram, né? Isso é genial. É genial. A língua portuguesa tem essa possibilidade fascinante da brevidade, da concisão extrema, né? Porque o verbo, a rigor, não precisa de sujeito e às vezes nem precisa de conforme o contexto,
de objeto direto. Mesmo um verbo transitivo direto, né? Ou transitivo indireto, né? Não precisa de complemento. Pelo contexto está claro quem é o sujeito, quem é o objeto. Né? Digamos, eles o mataram. Né? Eles, os cabras, né? Do fazendeiro Riobaldo, mataram, né? O bezerro. Né? Está claro. Né? Já é outro, em espanhol tem que acrescentar o objeto, lo mataram, né? Agora, o que faz o primeiro tradutor alemão, né? Eles, eu retraduzo, né, para o português, eles o têm imediatamente matado a pancadas. Ou seja, ele acha que tem que explicar, não, esse povo é tão bruto, eles pegaram, não sei, um pau, etc., né? E mataram o bezerro com pacadas brutais. E imediatamente, ele inventa isso, imediatamente. Né? Por quê? Por quê? Né? Assim, por quê? Porque o leitor médio daquela época estava esperando isso. Ele estava atendendo o gosto, as expectativas do público. Né? Agora, o princípio criador de Guimarães Rosa era justamente não atender, não cumprir as expectativas do leitor, né? Mas estranhar e transgredir e, de certa forma, chocar o leitor e as suas expectativas. Né? Agora, o alemão, por outro lado, não permite tanta concisão. Né? Também não posso escrever um alemão, quer dizer, totalmente, quer dizer, mais incompreensível do que o português do Guimarães Rosa. Também não seria possível. Né? Então, é preciso, mas pelo contexto eu posso tirar o sujeito, porque é claro, porque o sujeito já tinha sido expresso na frase anterior. Né? O es é uma forma abreviada daquilo que em espanhol seria lo, né? O es, né? Então o es fica aglutinado ao verbo. Infelizmente, o pretérito, aquilo que em português é pretérito perfeito, em alemão precisa de um verbo auxiliar, haben, mais o pretérito, o particípio do perfeito, né? Então a gente tem que dizer tem matado, né? Haben getötet, né? Mas pelo menos são duas palavras agora, porque o objeto direto eu juntei com o verbo auxiliar, né? Habens, né? Em francês, se eu fosse francês, eu diria l'ont tué e tiraria o il, né? Mas a tradutora francesa não é tão corajosa, né? O holandês, eu tenho que elogiar muito o holandês. Essa frase não é tão feliz, né? Ze hebben, ele poderia ter tirado o ze. Ze é eles, né? Eles têm o matado, né? Aí ele não é tão curto, mas de um modo geral a tradução holandesa é muito sugestiva. Graças a Deus a língua holandesa é muito próxima do alemão. Aqui às vezes não aparece, né? Mas as estruturas profundas são muito parecidas. A sintaxe é parecida e o vocabulário, eu diria 50% a 60% é muito parecido, né? Então a tradução holandesa é uma grande ajuda. Mas todas as traduções são uma ajuda, né? Quer dizer, tradução quer dizer interpretação, né? Então, eu estudo as outras traduções, inclusive do Meyer Clason, a primeira tradução alemã, né? Pois é, então, eu vou parar aqui, podemos talvez conversar um pouco se tiver tempo, né? Quer dizer, repito, não apenas viver é perigoso, como disse Guimarães Rosa, mas traduzir também é muito perigoso, tem muita ocasião
para cometer imperfeições ou soluções insuficientes ou até erros, né? Mas com a ajuda de vocês e de meus alunos, dos meus colegas, amigos brasileiros, eu espero realmente chegar a uma solução que Haroldo de Campos, se ele vivesse ainda, chamaria de transgermanização de Grande Sertão Veredas. Muito obrigado. Agradecer.